Oi pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Eu vou começar falando uma live aqui hoje mais cedo para falar de um tema bem rápido, para que nós possamos manter aceso aqui a nossa responsabilidade, também a nossa certeza de que Deus continua cuidando do seu povo e continua fazendo aquilo que Ele prometeu fazer. Então eu vou falar algo aqui bem rápido, dentro daquilo que nós estamos vivendo. E lembrando que às 20h30, essa live ela vai ser bem curtinha, mas às 20h30 nós retornaremos aqui, porque o apóstolo vai estar falando aqui às 20h30, a partir das 20h30, ele vai estar falando aqui sobre a 7ª praga de Apocalipse. É um tema muito atual. Vai estar falando exatamente sobre o que a Bíblia deixou registrado, e nós vamos abordar esse ano. Para quem não sabia, estou falando de antemão aqui, já estava definido desde dezembro. Para quem acompanha a Visão do Reino, para você que está começando a acompanhar as nossas lives, ou está começando a acompanhar o movimento das coisas que Deus nos entregou para fazer. Desde dezembro, agora o último, nós já lançamos o tema que iremos falar no nosso encontro, no Encontro dos Reinistas, que se dará em outubro deste ano, dia 10, 11 de outubro agora desse ano. Provavelmente será uma grande festa. Estamos profetizando que Deus vai normalizar a nação, estamos profetizando que todas as coisas estarão normais, porque Deus ele tem um propósito que já está acentuando isso no coração de todo mundo, e essas pessoas estão já do mundo inteiro sendo tocadas, sensibilizadas para o que Deus realmente quer, o propósito que Ele quer com tudo isso que está acontecendo, com esse cataclisma que agora aborda todos os temas de jornais e revistas eletrônicas e todos os sites e lives. E nós não vamos deixar de dar o nosso parecer, porque aqui no Movimento Reinista sempre foi tema esses assuntos concernentes às coisas grandes de Deus, a elaboração das coisas dele na terra, o cumprimento das profecias. Então eu quero cumprimentar você hoje, agora com uma boa noite, que você esteja conosco aqui somente 20 a 30 minutos, eu vou falar. E lembrando que às 20h30, nós vamos dar um intervalo, às 20h30 o apóstolo vai voltar aqui, e aí ele vai estar falando algo imperdível, que é sobre o trecho de Apocalipse que avisa da 7ª e última praga que cairia no mundo, que é claro, obviamente, não necessariamente esta praga do coronavírus, mas ela está embutida, inserida naquilo que determina todo o processo dessa última praga. Então você vai entender às 20h30 com o apóstolo. Mas fica comigo aí agora, porque eu vou demorar pouco, e o que eu vou falar aqui é importante também. Então, voltando a dizer, o que vai ser falado às 20h30 tem a ver com o tema da festa do reino, a festa desse movimento que vai acontecer aqui em Goiás em outubro, 10, 11 e 12 de outubro deste ano. Com certeza, Deus já terá normalizado as coisas aqui pelo Brasil, e nós seremos abençoados no meio dessa crise, e essa crise e tudo isso que está acontecendo não vai afetar e nem vai postergar aquilo que vem de Deus, que é o mandamento do Senhor. Todas as coisas estão no controle dele, obviamente, mas nós estamos aqui pela fé, como a palavra nos ensina, dizendo que cremos nisso e a nossa fé alcança nisso. Bom, então está já avisado, às 20h30, live com o apóstolo falando sobre a 7ª praga. O que eu queria falar aqui hoje, eu quero abrir um pouco aqui, para quem já assistiu às outras lives,
ótimo, maravilhoso, assista durante o dia, aproveita que você está na quarentena para você de casa fazer os estudos do reino, se informar mais daquilo que Deus está fazendo, daquilo que pregamos incansavelmente nas nossas lives, nos nossos estudos, nos grupos do WhatsApp, no Facebook, nas pregações presenciais, nas reuniões. Incansavelmente, todos os dias do ano, estamos em vigilância falando acerca das coisas que estão acontecendo aqui agora. Basta você descer aí, nesse próprio canal aqui, você pode descer que você vai encontrar muitas coisas falando desde dezembro sobre o desenrolar, o desfecho do plano de Deus para o Brasil, para este momento. E é claro, isso já vem sendo falado não só agora, desde janeiro, mas nos últimos anos, para quem acompanha a visão do reino. Então, muito boa noite para você que está começando a nos acompanhar. Talvez você não faz parte, volto a falar, do movimento do reino, talvez você ainda não conhece das coisas que falamos, sempre fica no portal aqui do Reinista, convida pessoas, faça um propósito de estar acompanhando para que você aprenda mais e também, principalmente, para que você aproveite essa oportunidade para evangelizar aí para os seus colegas de faculdade que estão parados, para os seus colegas de trabalho, para os seus vizinhos, parentes, amigos em geral. Eu quero usar... primeiro, eu vou falar um trecho aqui, mas primeiramente eu queria dizer que neste momento em que nós estamos atravessando aí essa crise, essa quarentena que é tão impressionante como Deus consegue colocar todo mundo dentro de casa. Como que Deus consegue colocar políticos, artistas, trabalhadores em geral, grande parte da humanidade, do mundo, né, quer dizer, de toda a humanidade, dentro de casa. Deixando algumas pessoas de fora, e a essas pessoas nós estamos aqui sempre parabenizando, orando por elas, profissionais da área de saúde, e também aqueles que trabalham na rede de empresas e de todos os ramos alimentícios e de transporte unitário, e tudo aquilo que faça com que a comida chegue até a sua casa e você chegue até o supermercado e você pode pegar, comprar o seu remédio, comprar o seu alimento. Essas pessoas, elas estão no foco da nossa oração. E aqui eu queria também pedir, todos os dias, para o Reinista, todas as tribos, é dia de oração. Já me perguntaram várias vezes se nós não vamos fazer aquelas correntes de oração que muitas pessoas estão fazendo aí ao redor do mundo. Bom, correntes de oração nós precisamos fazer diariamente. Todos os dias você tem que aproveitar esse momento agora, claro, para orar e apresentar lá, você que é com cada tribo, com cada responsabilidade, com cada foco de oração, você orar, apresentar e pedir a Deus por todas as questões, mas principalmente para que Ele proteja aí as pessoas, tenha misericórdia daqueles que também oscilam às vezes na fé ou às vezes na falta de vigilância, estão aí com alguns sintomas. Então que Deus possa ter misericórdia dessas pessoas. Pode sim orar, deve orar todos os dias. Não é porque nós não lançamos uma escala e nem porque nós não lançamos uma corrente de oração, pedimos que você deve deixar de orar, que você não deva orar. Um outro ponto também que eu quero dizer aqui é sobre a questão de, está sendo falado isso em todos os lugares, mas sobre a questão também da sua forma de ajudar, ou seja, do seu lado de filantropia e de humanidade, de você ajudar e colaborar com as pessoas que talvez possam estar precisando da sua ajuda neste momento. Às vezes tem pessoas que um simples ato de você perguntar ou oferecer alguma coisa pode mudar a esperança, o momento daquilo que nesse momento que eles estão vivendo, e a angústia que muitos estão vivendo neste momento. Eu vi muitas pessoas oferecendo serviços em todos os lugares, as grandes empresas, né, principalmente os banqueiros, né, empresas de entretenimento, como grandes canais de televisão, de entretenimento de jogos, de internet, jogos vendidos, né, quer dizer, comprados, todos os entretenimentos que são pagos dentro da internet estão sendo
por alguns dias aí doados pelos empresários. Isso é uma forma bonita de se fazer. Talvez Deus até... isso é uma coisa que eu tenho falado muito no inbox para as pessoas, que isso é uma maneira também de Deus repreender o mundo capitalista. Não deva fazer isso somente numa época como essa de grande pandemia, mas isso é uma atitude que eu gostaria que todos fizessem uma vez por ano para ajudar as pessoas que estão lá desempregadas, ou que não têm dinheiro para pagar uma Netflix, ou não têm dinheiro para pagar uma Sky, não têm dinheiro para fazer um curso, não têm dinheiro para poder fazer uma academia às vezes, qualquer coisa que seja que goste. É necessário talvez que o coração do homem seja quebrantado a esse ponto de ter que tirar um pouco de si, doar para as pessoas, sobretudo as mais, ou as menos favorecidas, as mais necessitadas, seja qual for a área aí. Então, dentro desse prisma aqui, desse foco, eu gostaria também de falar para você, reinista, vai lá, olha o que você tem e ajude. Se você tem aí, às vezes, aquele irmão que vive de uma forma muito peculiar de sobrevivência, que faz uma feira, ou que vai para a rua vender um salgadinho, um espetinho, ou aquele que às vezes tem um comércio lá, o bar, ou tem a lanchonete, ou pequena comida restaurante, talvez. As pessoas que estão deixando ao seu redor de ganhar aquilo que ganhava, mesmo que sejam pequenos empresários, então ajude-os de alguma forma. Talvez você possa estar comprando lá a marmita dele, ou talvez você possa estar lá aquele que não tem que está sem o dinheiro para poder pagar a sua luz ou para fazer alguma coisa. Verifique isso de perto, para que às vezes algumas coisas possam ser feitas. E eu sei que o dinheiro está faltando, vai faltar momentaneamente, está meio escuro para todo mundo, mas existe sempre uma coisinha dentro de casa, alguma coisa que possa ser feita e possa ser talvez doada, ou talvez emprestada, compartilhada. E esse eu acho que é o espírito que também a Covid traz para o mundo de cooperação, de cooperatividade e de espírito de partilhamento, para que então isso possa ser aprendido também e ser usual, como eu disse lá no início. Existe uma passagem na Bíblia, e eu queria falar sobre ela aqui, porque foi me mandado hoje. Então foi aí os dois avisos que eu já passei. Primeiro aviso sobre a live das 20h30 que vai haver hoje, falando sobre a 7ª praga de Apocalipse. É muito importante você estar aqui às 20h30. Eu vou falar rapidinho para dar um intervalo, para depois você ir lá, jantar, tomar banho, fazer o que você tem que fazer e voltar às 20h30 para ouvir o apóstolo falar sobre a 7ª praga de Apocalipse. É muito importante. E o segundo aviso é esse da sua cooperação, da sua ajuda aí para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu irmão de fé. Isso é importante também nesse momento, seja qual for a sua disponibilidade. Ela sempre será bem-vinda e ela será importante para as pessoas, e ela será um ato também de solidariedade, não só para o seu irmão, mas também para o seu cristianismo, a soma dos seus pontos ou o seu galardão às obras, que também Deus soma os pontinhos aí para o galardão do reino que está chegando, ok? Então são aí dois avisos que eu te dei, para você que entrou agora, depois você volta lá na live e veja desde o início esse pedaço que você perdeu, avisos que eu estou dando. E aqui, antes de eu entrar para esse texto que me mandaram aqui hoje, eu quero explanar ele, achei importante. Eu quero falar aqui um pouquinho dentro, também abrir um parênteses para quem não ouviu aí o sonho de uma reinista. Volto a dizer, para quem está acompanhando as lives ultimamente, que não faz parte do movimento, às vezes você ouve muito esse termo reinista, reinismo. Eu quero te dizer que isso é um movimento das pessoas desigrejadas, que cansaram da religião. O reino, o reinismo, o reinista são substantivos e sinônimos, qualidades, nomes que damos, apelidos que damos ao movimento das pessoas que eram, ou são, ou foram, não sei, evangélicos, católicos, batistas, assembleianos, videira,
Sara Nossa Terra, presbiteriano, de qualquer denominação, não tem problema nenhum. Universal, Igreja da Graça, Mundial, Vó Rosa, Candomblé, Espírita, Kardecista, Shintoísmo, Budista, Católico, Romano, Apostólico, Saravá, qualquer coisa que você tenha sido, não importa para o reino. Por que não importa? Porque o reino nós temos um foco, uma direção, que é o Evangelho de Deus. E nesse foco nós desautorizamos os dogmas religiosos e colocamos as pessoas numa reta, asfaltamos essa reta dentro da palavra, desmistificamos as doutrinas humanas, e é isso que Cristo fez, e é isso que o movimento do reino está fazendo no Brasil. Então você que entrou e está ouvindo todas essas coisas, continue, porque tenho certeza que você vai ser muito instruído, edificado dentro deste movimento, e isso vai fazer com que você tenha mais também respostas e argumento para falar com seus amigos. Aproveite, vou continuando dando recados aqui, aproveite que você não está fazendo nada, aproveite que você está em casa. Lugar de reinista é pregando. A quarentena de reinista é pregando. Se você está em casa, está de bobeira, não fique só na Netflix, não fique só no YouTube, não fique só jogando, não fique só bebendo ou fazendo o que você tiver que fazer na sua casa na quarentena. Por favor, vai estudar o reino, vai pregar o reino, aproveite essa oportunidade, porque muitas pessoas estão desesperadas, angustiadas, sim. Eu tenho observado, faço parte de alguns grupos que não é do nosso movimento, e ali eu tenho observado quantas pessoas estão angustiadas. Eu imagino que as pessoas, elas estão, quem não está angustiada, está desacreditando nesse momento, não está levando talvez tão a sério, mas também são pessoas desinformadas. Eu acredito que as pessoas muito simples, que não têm informação, que não levam a sério os movimentos da Terra, ou seja, as notícias, as transformações, as mudanças, os fenômenos, as transformações, elas também são pessoas que correm sérios riscos de serem atingidas por qualquer que seja a epidemia, inclusive a pior delas, que é a tolice, a burrice, né? Em outra palavra, a falta de informação, porque isso faz a pessoa ser muito menos interessante para Deus, porque de fato cumpre aquela palavra que Jesus disse. E eu quero repetir aquilo, que quando chegasse a hora do reino, que começasse a ser pregado, seria como nos dias de Noé, muitos estariam bebendo, muitos estariam nas suas casas, fazendo as suas coisas, e o reino chegaria, muitos nem se importaria. Então, aqui fica a dica para você que tem achado que as coisas estão muito comuns, estão simples. Cuidado, porque a porta da graça vai fechar, segundo a palavra e as profecias do reino, para todas as pessoas que já conheceram, já ouviu e não levou a sério. Você, reinista, vou apontar o dedo para você, reinista que ouviu o reino, que conhece o reino, que foi pregador do reino, para você que já sabe da seriedade dessa obra, abre os olhos, porque tudo isso que está acontecendo também é um ultimato para você, porque se Deus não está tendo paciência com o mundo, e agora ele acabou de provar que ele não é aquele Deusinho bonzinho, do amor, aquele dos místicos, sabe aquele povo místico, aquela gente que fica na internet pregando somente o lado místico, o lado da paz e do Shangri-La, sabe aquelas crenças aí que agora elas estão todas sem palavras e sem respostas, porque lá o Deus deles, a energia deles, a atmosfera deles não prega e nem respalda momentos como esse. Então é bom que todo mundo já dá um choque logo e já vem logo para dentro da palavra, para poder chegar logo no lugar que tem que chegar, porque Deus não tem paciência, acabou a paciência de Deus, e isso que está acontecendo, segundo as Escrituras, é só o começo ainda. Agora, eu quero falar para você, recado dado, então, ok, vamos lá, eu gostaria que você prestasse atenção. Aqui é uma coisa bem conhecida, eu sei que é um capítulo que muita gente já leu nas igrejas, e aqui eu quero fazer o meu repúdio também. Toda hora eu lembro de alguma coisa. Quando eu falo a palavra igreja, denominação, eu já fico assim, ó, igual isso aqui, ó, explodindo de vontade de, sabe, de falar. Mas pena que a gente não pode se pronunciar. A gente não pode nem falar das profecias direito no Face.
nas redes sociais, porque lá vem as pessoas desinformadas biblicamente, ou as pessoas todas religiosas, dizendo que a gente está julgando e estamos ali falando mal de uma ou outra ponta das religiosidades ou religiões do mundo. Mas a gente não pode calar, porque assim fizeram os profetas e assim Cristo fez em Jerusalém. Os profetas todos denunciaram o povo de Deus, os profetas todos denunciaram Jerusalém. Todo mundo que foi protagonista, precursor nas obras de Deus na Bíblia, não fizeram outra coisa senão denunciar o sistema religioso. Então, outra coisa que eu quero aqui classificar o meu repúdio para alguns líderes aí, sobretudo, graças a Deus, hoje a Polícia Militar do Rio de Janeiro deu decreto e fez força-tarefa para impedir que algumas igrejas ao redor do Brasil não funcionassem, como foi a do nosso amigo lá, Silas Malafaia, e também de um outro pastor lá do Brás, que eu não quero citar o nome aqui, que também convocou seu povo para fazer reuniões e orações e tudo mais. Vocês lembram lá do apóstolo, do bispo lá da França, que fez aquela reunião, e também daquele da Coreia do Sul. Foi nesses dois países que houve a grande explosão do vírus, do coronavírus, por causa da aglomeração desses dois eventos dentro desses países. 65% dos primeiros infectados na França foi por causa de um evento religioso que houve lá na França, todo mundo já sabe disso, e também na Coreia do Sul, onde o reverendo também, líder da Coreia do Sul, líder da maior igreja evangélica da Coreia do Sul, uma das maiores igrejas do mundo, inclusive, fez lá um movimento também, depois que... E olha que a Coreia do Sul faz divisa, assim como a Rússia faz divisa com a China. E eles fizeram ali um movimento para a cura de proteção do coronavírus, do vírus presencial. Reuniu aquela grande multidão ali. Então também ele pediu perdão essa semana, ajoelhado lá na igreja dele, porque ele confessa e está sendo processado pelo governo da Coreia e alguns outros advogados, juristas, né, da OMS, da ONU, da Organização Mundial da Saúde, por crime, responsabilidade de crime em massa, ou seja, por ter sido culpado, né, culposo de cometer esse ato tão criminal, tão criminoso, a ponto de que a aglomeração, a concentração do povo que participou do movimento dele lá na Coreia do Sul viesse a ser os primeiros também, os grandes pioneiros ali da contaminação na Coreia do Sul. Então, eu já falei nas redes sociais, já falei nos meus posts, nós estamos falando todos os dias, todo mundo está falando, eu estou falando também com base bíblica, com base no reino, fique em casa. Pastor, mas o meu patrão não me liberou, eu não posso. Querido, se o seu patrão não te liberou e você corre o risco de perder o emprego, vai para o seu trabalho trabalhar em paz, fecha a sua boca, fica 1 metro de distância, 2 metros das pessoas, cumpre ali a lei da obrigação, porque a palavra fala que você tem que cumprir a lei que determina o seu patrão, que é princípio inclusive de liderança e hierarquia do reino, mas vai com o coração blindado, porque você recebeu aí o vinho que simboliza o sangue de Cristo na sua testa, e então pode ter certeza que Deus ele não vai te desproteger, porque você precisa também garantir o seu trabalho, o alimento dentro da sua casa. Então fica aqui meu repúdio para esses líderes que fizeram isso e também para algumas pessoas de plantão ao redor do Brasil e ao redor das nossas redes sociais que ficam aí politizando esse momento, que fica aí, sabe, também querendo aproveitar um momento desse tão caótico, tão flagelo, sabe? As pessoas usando desse momento para poder fazer política, ou seja, para poder ficar aí protegendo o presidente, protegendo o partido. Então, por favor, isso não é brincadeira o que está acontecendo, e cada responsabilidade ou não de cada líder, seja prefeito, governador ou presidente da República, vai cair nos seus ombros. Pode ter certeza que os números não vão deixar mentir, e a população, a humanidade não perdoa negligência em nenhum lugar, seja pastor, seja presidente, seja prefeito, seja patrão, seja o que for.
pode ter certeza que isso, a conta chega e as coisas tomarão a própria natureza e Deus tomará a providência de fazer com que as coisas sejam justas e justificadas, ok? Então vamos lá. Mateus 25, capítulo 31, é bem conhecido, é um texto que eu vou ler aqui, todos já conhecem, mas hoje foi me passado, né, um texto perguntando, falando sobre essa questão, se tem a ver esse texto que eu vou ler aqui agora com essa questão da filantropia ou da sua ajuda ao menos favorecido. Aquilo que eu falei a primeira vez que eu dei quando eu iniciei essa live, depois você volta lá, que você vai entender por que eu vou aqui contextualizar aqui dentro da palavra essa pergunta. Depois eu vou dizer até as pessoas que entraram nos inbox falando sobre isso para mim. Quando vier, Mateus 25, 31, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos vier com ele também, então ele se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês. Preste bem atenção. Primeira coisa que eu quero que você saiba, você que é reinista já sabe disso, eu vou pontuar para que você nunca mais esqueça. Jesus, a forma dele está voltando, o sinal que ele está aparecendo, que ele está mostrando agora, é fazendo com que as pessoas, que ele volte ao coração das pessoas, tá bom? Então, primeiramente, você viu aí ao redor do mundo, Goiânia, Balneário Camboriú, alguns lugares, as pessoas nos prédios cantando, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, pois eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você viu que esse vídeo rodou aí o Brasil inteiro. É maravilhoso, eu gostei, quer dizer, é uma demonstração grandiosa de quebrantamento. Mas agora eu vou te perguntar uma coisa aqui. Como estarão esses prédios daqui a 6 meses? Me responde uma coisa. Será que essas pessoas daqui 3 meses, quando tudo isso passar, elas vão estar fazendo o quê? O que essas pessoas começarão a fazer daqui a um tempo? Daqui a pouco, quando tudo isso acontecer, que aconteceu, passar, o que essas pessoas estarão fazendo? Será que elas estarão cantando assim também? E os artistas? Como alguns eu vi, Luan Santana cantando junto com o padre Fábio de Mello, junto com o André Valadão, e alguns artistas aí abrindo live, citando o versículo. Eu pergunto, e eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar um dia no coração de muita gente no Brasil. O que vocês estão fazendo hoje, depois de 2 meses, 3 meses que a coronavírus passou? O que as pessoas estarão fazendo daqui 3 semanas, 4 semanas? Elas estarão assim, ocupadas em ouvir o reino, preocupadas em conhecer o reino? Será que as pessoas estarão preocupadas daqui a um tempo a se proteger, a orar, a se arrepender? Eu pergunto, será que daqui a um tempo as pessoas, 2 semanas talvez, 1 semana, 4 semanas, não sei, como é que estará o coração das pessoas? Elas estarão com tanto temor assim? Ou vai passar logo e elas vão esquecer de tudo isso? Então, veja bem, quando o terror acontece e ocorre, eu citei isso numa live minha, quer dizer, no status meu, e eu recebi de uma senhorita, sabe, que, se bem que eu não posso julgar, né, as pessoas que só se manifestam quando são atingidas, é de uma pequenez espiritual, é de uma fragilidade espiritual tão grande que a gente não tem como responder. Eu postei que, do ponto de vista espiritual, das pessoas se quebrantarem, buscarem mais a Deus, eu estou adorando este momento. E eu repito aqui,
Por que eu estou adorando esse momento? Porque as pessoas estão buscando o esconderijo do Altíssimo. Elas estão ficando mais sérias, ajoelhando, estão confessando o pecado, elas estão se programando, elas estão ficando mais unidas, tendo mais amor, ajudando mais aos outros, perdoando, lendo mais a palavra, orando, citando. Então isso é maravilhoso. Sabe, isso é maravilhoso, é assim mesmo que funciona. Como diz lá aquele irmão lá que pregava, né? Deus está certinho. Né? E eu quero que você dê uma salva de palmas para Deus agora, porque Ele realmente tem o poder para fazer as pessoas a lembrarem dele. Tá? Desculpa falar, porque hoje são tantas coisas que nós vemos durante o dia, são tantas coisas que nós recebemos e lemos, que parece que são coisas que, sabe, que de uma certa forma você desacredita que você está lendo aquilo, de artistas, de pessoas ao redor do mundo diante de um flagelo como esse. Então vamos lá, continuando a leitura aqui. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Ó, estava falando, Deus, se Ele quiser, Ele coloca todo mundo de joelho. Você está percebendo? A gente fica desesperado tentando pregar, as pessoas não escutam, mas Deus, se Ele quiser, Ele pode prolongar essas coisas por muitos anos. Por que não? Ele pode. Se Ele quiser, se isso for interessante para Ele, se isso for importante para Ele, Ele pode fazer isso sim. E olha que eu vou dizer uma coisa para você, Ele só vai ter lucro com isso. E o diabo prejuízo, né? Você pode observar uma coisa? Eu quero dizer uma coisa para você. Pensa bem, porque o reino ele faz nós pensarmos um pouco. Imagina comigo, o que Azazel, o diabo, está fazendo nesse momento? Ele está preso. Ele não pode fazer muita coisa. Tá vendo? Por isso que nós pregamos, vai lá, por favor. Você que está ouvindo aí, que não tem o hábito de ouvir o reino, de aprender as coisas do reino, sabe que nós pregamos que o diabo será preso em circunstância da verdade ser aplicada e também dos anjos tomar poder na terra e de todas as coisas pararem diante da grandeza, da glória do reino de Deus que está chegando no Brasil, que está chegando no mundo. Então tá aí. O que o diabo pode fazer agora? Ele não pode fazer nada. As pessoas estão todas orando, arrependidas, as pessoas estão citando Bíblia, tem gente aí que nunca abriu Bíblia, está abrindo, tem gente que nunca postou versículo, está postando. Então, o Azazel não pode fazer nada, porque essa praga foi enviada por Deus. Então eu te pergunto, aonde está o poder de Azazel se Deus se levantar como ele está se levantando? E todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Ele porá as ovelhas de um lado e os bodes do outro. E ele dirá para as ovelhas, vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está sendo preparado desde a fundação do mundo. Bem conhecido esse versículo, Mateus 25:31. Jesus, ele prepara, ele vem, quando ele vier, então ele se assentará no trono da sua glória. Ou seja, ele só se sentaria para começar a dominar quando ele viesse lá do céu. Está aqui na Bíblia. Isso não é nem questão de interpretação, isso é leitura. Então, quando ele vier, vier de onde? De onde ele esteja. Então, quando ele vier do céu, ele vai assentar. Quando vier com os anjos, então ele vai assentar no trono da sua glória. Ou seja, o reino precisa estar levantado. É por isso que essas circunstâncias que estão acontecendo é para o reino ser levantado, ser preparado, a verdade ser conhecida, para ele poder vir assentar. Para ele poder fazer o que ele tem que fazer, através da igreja, porque está lá em Apocalipse, ele passando poder para a igreja. Os santos dominarão a terra, os santos julgarão a terra. O poder será passado para a igreja, está lá em Apocalipse. Isso numa outra live nós vamos falar, não agora. Mas eu quero que você preste atenção aqui um pouquinho mais adiante. Então ele vai separar as ovelhas dos bodes, por quê? Porque Deus vai reunir o povo dele no reino. É por isso que tem alguns lugares da Bíblia que fala trevas exteriores, serão lançados nas trevas exteriores e ali vai haver pranto e ranger de dente. Significa que fora da legislação, da jurisdição, da federação, do reino, vai haver muitas coisas difíceis, pestes e mortes, muitas coisas terríveis. Tá? Então foca bem nessa diretriz aqui. Deus ele deixou claro que nas trevas exteriores
Ou seja, no lugar onde não tem luz da verdade. Não tem nada a ver com um buraco negro ou com nada disso. É um lugar onde a verdade não está sendo pregada, não será pregada, não será aceita. Tá bom? Então está dizendo que as ovelhas serão colocadas no reino, que ele disse, ó, vinde benditos do meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Peraí, isso aqui está profetizando do futuro. Caro religioso, cara religiosa, você que está aí alimentando a fogueira da religiosidade, aonde as pessoas estão pregando que o mundo vai acabar, que tudo vai pegar fogo e que vai todo mundo embora pro céu. Eu quero dizer uma coisa para você, peraí. Aqui a palavra está dizendo que ele vai vir assentar no trono da sua glória, vai separar o povo e vai falar para o povo dele reinar na terra, na cara dos ímpios, na cara das pessoas religiosas. Ai, Senhor, mas eu sempre usei a tua palavra, eu sempre preguei, eu cantei, eu cantava as músicas da Cassiane com muito louvor, não sei o quê. E ele disse, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca nem vos conheci. Então, não quer dizer nada. Pastor, essa palavra é muito forte. Forte é o que eu vou te falar agora. Porque Israel serviu a Deus 3.000 anos e Jesus chegou e eles levaram ele para o Calvário. Os judeus levou ele para o Calvário, o julgou como perturbador, fez aliança com o Império Romano, levou ele para a cruz. E vou te dizer mais uma coisa. Pouquíssimas pessoas de Jerusalém creram em Cristo e até hoje, tá aí, ó, eu postei nos grupos do estudo, até hoje eles estão esperando lá o Messias. Gostou dessa? Você que é evangélica aí, ó, que é religioso, que está aí, que não aguenta a verdade, toma essa na sua cara, porque eu gosto de falar a verdade. Porque assim Deus fez em Jerusalém. Veio para o que era seu, mas o seu povo o rejeitou. E você acha que agora vai ser diferente? Agora vai ser pior. Agora vai ser pior, tá aí a carta. Vai tá. Por isso que existe tantos ex-evangélicos, ex-católicos. Ó, eu vou dizer uma coisa para você. Presta bem atenção nessa palavra que eu vou te falar. Quando tudo isso passar, essa calamidade agora, essa praga do anjo que está sobre o mundo aí, mas isso é anjo? É sim. Quem falou para você? Deus que falou. Foi Deus que falou. Se você não acredita, isso é problema seu. Você acreditar ou não, não vai mudar essa verdade, não vai mudar o que falamos e não vai mudar o cumprimento do que falamos. Então, se você está duvidando, desce aqui nesse portal, vai lá atrás, há 2 meses atrás, eu estou lá falando. Chama, tá lá no início, eu esqueci até o título. Eu estou lá falando que os anjos avisaram que ia chegar no planeta, que ia descer, fizeram comboios para poder fazer uma grande obra a favor, inclusive, do povo do reino de Deus. Ou seja, a favor do povo predestinado. Bom, vinde benditos do meu Pai, entrai de posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ué, como assim? Desde a fundação do mundo? Não entendi. Mas como assim você não entendeu? Eu estou lendo a Bíblia. Ó, tá aqui, ó. Aqui, ó. Mateus 25:31. Eu sempre uso um jargão dentro das coisas que eu prego, dos lugares que eu prego. Uma coisa muito importante. Eu não sei qual Bíblia que você usa. Eu uso a Bíblia Sagrada. Tá? João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Então vai lá. Deixa de ser uma pessoa que fica andando como Ezequiel lá, nas águas pelos artérios. Oh, por favor, gente, águas purificadoras, as torrentes das águas que Ezequiel viu. Se você não tem esse estudo, peça. Se você não está nos grupos do Zap, aqui nesse portal tem um link que eu postei ontem, que tem um link para você entrar dentro de um grupo que está sendo formado para os novos reinistas que estão chegando, para as pessoas que estão começando a descobrir a história do reino. Lá tem um link que você vai cair direto no grupo de WhatsApp e lá você pode pedir este estudo das águas purificadoras. É um estudo maravilhoso. E lá, resumindo, está escrito o seguinte, que tem pessoas que gostam da água nos artérios, lá no calcanhar. Ai, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, porque Jesus é bom. Eu ganhei muito esse mês, eu quero agradecer, eu quero dar uma cesta básica, porque é assim. Ai, que maravilha. É água rasa, meu irmão. Água rasa. E o negócio é o seguinte, o que está escrito lá e o que está determinado é que o negócio vai ficar fundo.
Então você tem que aprender a nadar urgente, querido, porque se você não aprender a nadar urgente com os reinistas, ou seja, com a profundeza, com a palavra de Deus, você vai morrer afogado. Porque a avalanche de informação, a necessidade de aprender a nadar é urgente. Você precisa aprender a nadar. Você precisa entrar para as águas profundas. Saia da igreja do mimimi, que fica só na revelação. Ai, Deus está me revelando que aqui hoje tem uma irmã que não sei... Tá vendo? O que adianta agora essa revelação? Que Deus está revelando que tem uma irmã que não sei o que está traindo o esposo. Ai, aqui tem um irmão que está com dor de coluna. Ai, aqui tem um irmão... O que adianta essas revelações num momento como esse? E te pergunto mais. O que adianta os congressos que foram marcados aí? Deus acabou com tudo. Pessoas que estavam fazendo um monte de campanhas. É campanha de Gideão, é campanha, desculpa falar, de todos os ramos. E sabe por que o reino, a gente pode falar com autoridade? Porque aqui a gente denuncia as irregularidades espirituais, das doutrinas, do entendimento, de como se interpretar correta a palavra, dos católicos e dos evangélicos, de todo mundo. Você acha que porque nós somos pregadores, somos reinistas, nós alisamos evangélico? Evangélico é o povo mais errado. Evangélico está mais errado, ou seja, tem mais erro, mais os evangélicos conseguem ferir mais a doutrina, mais a palavra do que os católicos. Desculpa falar. Nós sabemos, pregamos que Deus está com juízo sobre a igreja papal, o catolicismo, por causa do passado, por causa de todas as irregularidades, dos pecados que houve, da grande tribulação, da perseguição. Isso não é novidade, não é só pregado por nós. O próprio Papa João Paulo II pediu perdão da humanidade, porque sabe que foi na Idade Média a Igreja Católica, mão de ferro, matou milhões, chamou de bruxos muitas pessoas. Então eu não tenho vergonha de falar isso não, isso está na história. Assim como eu não tenho vergonha de falar, tá, para essas pessoas aí evangélicas que ficam fazendo show e cobrando aí 50, 60, 70 mil para fazer show. Pelo amor de Deus, meus caros cantores amigos, se você quiser vender seu CD, venda, ganha lá seu dinheiro, é produto seu, é um trabalho seu, mas por favor, para de ficar cobrando para ir fazer show nas igrejas. Tá feio, tá ficando feio já. É por isso que muitos de vocês deixaram de ser amigos meus. É por isso que muitos de vocês deixaram de me seguir lá no Twitter. Sabe por quê? Porque eu falava a verdade e vocês não gostam da verdade. E a verdade ela vai continuar sendo falada. Sabe por quê? Porque ela vai prevalecer e vocês não. Se não se arrependerem. Agora vem a sequência do que está aqui no que eu estou lendo. Primeiramente, Jesus diz: vinde benditos do meu Pai, recebei por herança o reino. Então tem um reino sendo preparado desde o início. Que reino é esse, pastor? Porque eu não estou entendendo. Segue o grupo, entra no grupo, veja as outras lives. Não vai dar tempo de eu te falar aqui agora não. Se você quiser, se você tem dúvida, vai para frente, paga um preço. A Bíblia diz que o reino será tomado por esforço, tem que todo mundo se esforçar, bora lá. Tem gente que já está na frente muito tempo. Vamos lá. Não temos preguiça de pregar, não. Nós não temos preguiça de falar a verdade, não. Mas tem que você querer. Agora está aqui, ó. Eu recebi esse versículo aqui. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Estava preso e foste me ver. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que vimos? Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou quando foi, Senhor, que nós te vimos nu e te vestimos? E quando foi que nós te vimos enfermo e preso e fomos te visitar? Então o rei respondeu, que é Deus: na verdade vos afirmo que sempre que fizestes um destes meus pequeninos irmãos, a mim também fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, ou seja, aqueles que estão do lado dos bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Azazel, o diabo e os seus anjos, mensageiros e adeptos e discípulos. Porque eu tive fome
e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu estive preso e não foste me visitar. Eu estive enfermo e não fostes me ver. E eles perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede, forasteiro? Então o rei respondeu. Estou terminando a leitura aqui e vou falar. Em verdade vos digo que sempre que deixastes de fazer a um destes pequeninos, a mim deixastes de fazer também. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Fica parecendo que Jesus está falando aqui que as pessoas não estavam cuidando de dar comida, né, de dar água, de dar roupa, que não foi na cadeia visitar os que estava preso. A religião ela interpreta dessa forma, mas assim, nós precisamos entender uma coisa. Você vai aprender muito aqui hoje comigo. Eu não posso demorar muito, porque como eu prometi, eu falei que eu iria deixar o espaço às 8h30 para o apóstolo falar. E eu já vou encerrar em 10 minutos, em 5 minutos no máximo, porque depois eu quero que você retorne com o apóstolo. Mas veja bem isto aqui que eu estou dizendo para você. Eu acabei de ler o texto. Fica aparecendo. As pessoas perguntaram para Jesus: Senhor, quando foi que tiveste sedes, fome, estivesse enfermo, estivesse preso e estivesse frio, ou qualquer coisa, e nós não fizemos nada por você? Aí ele disse: todas as vezes que vocês fizeram isso aos meus pequeninos. Mas veja bem, esse capítulo, o que ele estava falando ali logo atrás, nos versículos, ele estava falando sobre um julgamento, algo grande. Ele estava falando sobre o reino sendo estabelecido. Ali ele estava classificando duas pessoas: os que queriam a verdade, que estavam recebendo o reino, e os que não se importavam com a verdade. E estavam ali sendo rejeitados para o fogo, para as trevas exteriores, para o inferno. Então, veja bem, 2 pontos, é um capítulo que eu estou lendo, 2 pontos. Um povo que está sendo condecorado, que está sendo justificado, protegido, abençoado, honrado e finalmente, depois de tanta luta, está sendo, jubilado na terra, e um outro que está sendo derrubado. São 2 povos. E ele deu um exemplo. Então eu quero te responder aqui. Por quê? Porque toda a palavra de Deus, quando fala de comida e de bebida, está se remetendo a alimento espiritual. Quantos já ouviram lá o apóstolo pregar sobre o estudo do vinho? E eu quero aproveitar aqui agora, porque deve ter algum religioso ouvindo e que fica aí perguntando, né, por que isso aqui? Tem vários estudos dentro do reino que você pode tirar suas dúvidas em relação, inclusive, ao que eu estou falando aqui agora. Volto a dizer, volta lá atrás, eu vou deixar um comentário aí. Se alguém quiser depois postar, pode postar aí agora online. Se alguém estiver participando desta live, posta o link lá, aquele link do que eu postei mais cedo, ou ontem, de entrar no grupo Portal dos Reinistas. Pode postar aí agora na timeline para as pessoas já clicar e já entrar lá no grupo de WhatsApp, aonde vou estar pregando depois, quer dizer, nós vamos estar postando lá os estudos do apóstolo e meus sobre esses temas que eu estou dizendo aqui agora. Então vamos voltar para o foco. 2 povos. Quando ele viesse para fazer aquilo que ele tem que fazer, que é o que está começando, ele vai colocar um povo de um lado e vai separar o outro. Joio e trigo, você pode chamar isso do nome que você quiser. Religioso chama isso de crente e o povo do mundo, uns chamam de joio, outros de trigo, uns chamam de eternos, outros de bons, maus. Uma coisa boa que o reino faz é que ele tira esses nomes, esses apelidos das coisas, entendeu? Então, vamos resumir. Os que vai dar certo e os que não vai. Pronto. É isso aí. Não tem esse negócio de crente, o santo, não. É gente que vai dar certo, porque vai buscar a santidade, vai buscar o compromisso com Deus, vai conhecer a palavra e pronto, e deu. Para de mimimi. Paulo falou que tem que chegar uma hora que tem que parar um pouco com a genealogia, com as fábulas e com as filosofias. Então, vamos resumir. A palavra significa comida e bebida. Dentro da palavra nós aprendemos, dentro dos estudos do reino nós aprendemos isso. Então quando foi? Jesus, desde quando ele começou o processo do cristianismo ou da sua obra redentora, você pode observar que dentro da história perdeu-se muitas pessoas lá no princípio. Imagina você que 90 milhões de pessoas morreram ao longo de 1260 anos. É muita gente. Ora, só no Holocausto morreram, você sabe quantos judeus? Tudo bem que ali
é um estudo dentro do estudo, mas vamos pensar no povo cristão que foi perseguido, chamado na Bíblia de grande tribulação. Muitas pessoas se perderam, morreram no Coliseu, devorados por leões, em guilhotinas, em ferramentas. Está lá no estudo da grande tribulação, que não tem, peça lá nos grupos de WhatsApp. Então veja bem, quantas vezes as pessoas quiseram pregar a verdade ou alimentar da verdade e o império da religião não deixou? Quantas vezes as pessoas que não podem pregar a verdade, que não podem dizer a verdade no Facebook, não podem dizer a verdade no púlpito, não podem profetizar a verdade, quantas vezes essas pessoas quiseram alimentar, quiseram o alimento e a bebida, e os religiosos, o Vaticano, os impérios passados, o Império Romano e todas as pessoas ao redor dos velhos impérios aí do mundo não deixaram. Tá vendo? Você viu quem foi que ficou do lado errado da história? O do lado correto estava recebendo uma herança, uma proteção e o reino. O outro lado são esses que eu estou dizendo. E ele fala, quantas vezes meus profetas, os apóstolos, os cristãos lá do início quiseram pregar a verdade e vocês não deixaram? Quantas vezes quiseram beber a água viva, a água fria, a água pura, e vocês não quiseram deixar? E você que está ouvindo essa live, e você que é reinista, quantas vezes Deus quis te usar, ou quantas vezes Deus quis usar alguém para poder dar água gelada para você, água fria, quer dizer, a verdade, a água viva do reino, e você não deixou, não permitiu? Pessoas que já desfizeram de grupos, pessoas que nem pediram perdão dos seus líderes, pessoas que estão fadadas a ficarem do lado errado da história, porque Jesus teve necessidade de dar bebida. As pessoas pequeninas teve necessidade de comer. Pequenininhos por quê? Porque eles têm sede da verdade. A Bíblia diz que os pequenos, os pobres, as crianças são herdeiras do reino. Então essas pessoas, elas tiveram necessidade de água, de comida verdadeira. Ora, só na grande tribulação, lá no estudo das duas testemunhas, já está bem claro lá o que França fez. Gente, a França é o berço do ateísmo. A França até hoje é um dos países que menos o evangelho cresceu. Por quê? Porque é ateia. É um país onde o cristianismo cresceu, berço do ateísmo, onde todas as outras cidades aconteceu lá no reinado de terror, onde estourou uma praga como esta agora, local, que se deu o nome dos miseráveis, aonde Luís XV e Antonieta, e eu sempre prego, está lá no meu blog também, aonde eles pegaram toda a riqueza da França e colocaram dentro de Versalhes do castelo e oprimiu o resto do país. Sabe o que aconteceu? Deus foi lá num flagelo e pesou a mão sobre a França, porque ela decretou num decreto que está lá, salvo engano, 1790 e alguma coisa, aonde esse decreto foi decretado no mundo inteiro que a religião oficial do mundo agora, naquele momento, seria o ateísmo. E aí, durante 10 anos, está escrito lá na profecia das duas testemunhas, durante 10 anos, eles enfrentaram o ano, quer dizer, o período, o reinado de terror conhecido na história, aonde eles tiveram que vender cabelo para comer. A miséria chegou tão grande dentro da França que foi preciso eles invadirem lá na queda de Bastilha, onde as pessoas revoltadas na rua de Paris, eles invadiram o arsenal bélico que estava em Bastilha, né, que é um campo de bélico ali onde ficava o exército, e ali eles invadiram e também ficavam ali o mantimento, a comida e os víveres e tudo que o povo estava passando fome. Eles invadiram e derrubaram, conhecido como o grande flagelo e a destruição e a invasão do portão de Bastilha, e a queda, né, do portão e da própria fortaleza, como sendo uma revolta dos miseráveis, porque eles estavam passando dificuldade, e isso foi a mão de Deus em cima da França, porque tiraram as Bíblias, queimaram as Bíblias na praça lá de São Sebastião, onde ali fizeram a grande destruição das Escrituras Sagradas. Então eu te pergunto uma coisa, para você que não tem história, que não estuda o reino de Deus, Deus cobrou seriamente daquele país, e cobra até hoje,
por causa do que ele fez e matou e perseguiu milhares de pessoas por causa do ateísmo. Até o próprio Vaticano foi perseguido, porque o Vaticano tinha, desde o ano 1300 e pouco, na época de Constantino, ele tinha perseguido o povo cristão até essa chegada da França aí, onde a França começou a derrubar, e junto depois, esse é outro estudo, eu não vou falar aqui agora, mas depois eu te explico isso numa outra oportunidade, numa outra live. O que eu quero dizer para você aqui, todos esses cataclismas que aconteceu ao redor da Europa é fundo de julgamento de coisas que eles fizeram com a igreja nesses 2000 anos. Tá? Segura bem isso aí para você não esquecer e aprender isso para sempre. Então, aí continua. Quando foi que eu estive preso? Estou dizendo, quantas milhares de pessoas foram levadas presas para o Coliseu e essas pessoas não foram lá visitar e perguntar ou soltar elas, e presas também porque não podiam circular, não podia cultuar, não podia pregar, não podia sair nas praças para pregar o evangelho. Então, tudo que foi falado por Jesus aqui está dizendo que os malfeitores, esse lado ruim aqui de Mateus 25, 31, está recebendo uma sentença no tempo desse grande julgamento. Porque prendeu o povo, não deu comida verdadeira, queimou as Bíblias, não deu a pregação verdadeira. Isso serve para os religiosos de hoje, esses pastores que ao invés de pregar a verdade, estão no púlpito pedindo dinheiro e levando artistas para poder cobrar cachê. Isso aí também está fazendo mal aos pequeninos. É por isso que esse povo não vai entrar para o lado de cá do reino. Eles vão ficar para o lado de cá. Por quê? Acabou de falar, Jesus falou. Está escrito. Vós que praticais a iniquidade. Tem uma iniquidade maior do que um líder de igreja passar o culto inteiro pedindo dinheiro, jogando condenação nos membros, fazendo campanha, ao invés de pregar a verdade, de fazer com que as pessoas cheguem à verdade. E eu tenho duas notícias para você nesta noite aqui. Uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? É claro que você quer ruim, né? A ruim é que você não vai encontrar as verdades sendo pregadas dessa forma nos lugares que você está frequentando, se você estiver ainda na religião. Essa é a notícia ruim. Você vai continuar lá comendo das migalhas e vai continuar lá sendo pequenininho, sendo alimentado ou sendo vítima dessas pessoas aqui de Mateus 25, 31. A boa notícia é que o reino vai explodir no Brasil e no mundo e todas as pessoas conhecerão a verdade, e isso será pregado para que liberte as pessoas da religiosidade. Então está aqui, eu quis ler esse capítulo, não vou demorar mais, vou deixar você ir tomar banho, descansar um pouquinho e voltar depois. Preste bem atenção. Jamais brinque com a verdade. Nós estamos diante de um grande cataclisma. Ah, mas essa gripe, ela não mata. Tem gente falando, porque ela é uma gripinha, é não sei o quê. Querido, não pense na gripinha. Não pense só na questão da proteção, porque isso nós já aprendemos e estamos fazendo, e graças a Deus, hoje nós tivemos um pouquinho de notícia já, que Deus já está tendo um pouquinho de misericórdia do Brasil, porque as curvas da Itália, da Alemanha, que estava indo nessa direção, o Brasil estava indo e o Brasil já está começando a cair na curva. Sabe o que é isso? Lembra do sonho da esposa do apóstolo, que ela disse que os anjos estavam com as bolas de fogo sobre o Brasil, queimando esses vírus? Ou seja, Deus, de uma certa forma, Ele está fazendo, e por causa da promessa que Ele tem também, com que nós não sejamos tão afetados como talvez poderia ter sido. Por que não? É claro que o Brasil também, mesmo detentor de uma grande obra desta, ele também tem que passar pelo fogo. Você, reinista, tem que passar pelo fogo. Vou pôr bem no seu nariz aqui, ó. Você tem que passar no fogo. Entendeu? Sabe por quê? Porque você é muito desmanzelado também com as coisas de Deus. Tá? Quando tudo isso passar. Porque vai passar. Deus hoje, Ele sonda, diz a palavra salmista, que Ele sonda o coração e o rim. Se Ele sondar e descobrir que você vai desmanzelar daqui 1 mês, 2 meses, vai deixar de ser homem de Deus, mulher de Deus, comprometido com o reino, não vai mais pregar o reino. Se você for continuar nessa futilidade sua das místicas, lá na sua cidade fria, lá na sua rede social relaxada, miserável, desgraçada, porque a palavra desgraça é uma palavra bíblica, porque Jesus mesmo usou ela muitas vezes. Se for para você continuar com aquela bagunça na sua vida espiritual, pode ter certeza
que este é um momento que você já pode estar sendo julgado, tá? Ó, aqueles que, de uma forma relaxadamente, fizeram o que estão fazendo, vai ficar do lado esquerdo. E presta atenção, quando tudo isso passar, se Deus sondar que você não vai melhorar, não está se arrependendo, pode ser que talvez isso venha trazer grandes malefícios na sua vida futuramente. Pode ser que talvez as bênçãos de Deus não cheguem até você, porque eu sei que Deus vai proteger o povo, eu sei que as empresas serão cuidadas, eu sei que Deus vai dar uma saída para o povo, eu sei que Deus está cuidando do povo, eu sei que Deus vai cuidar do Brasil, porque isso é uma promessa. Ele está repreendendo o Brasil, mas Ele não vai afundar o Brasil. Eu sei que Deus está repreendendo esse país, está repreendendo todo mundo, mas isso é um cutucão, é um puxão de orelha que Ele está dando para que as pessoas tenham responsabilidade. E volto a dizer, infelizmente eu tenho que dizer isso para você, esta é só a primeira das pragas que vai chegar nessa última hora. Aqui o Brasil experimentou desta, algumas o Brasil não vai experimentar, mas eu quero dizer uma coisa para você. Não brinque com as coisas sérias de Deus, não brinque de religioso, não brinca de cristão, não brinca de reinista, não leve relaxadamente as coisas de Deus pelas pernas, porque com certeza o seu galardão pode estar sendo aumentado neste momento ou diminuído. É isso aí, vamos lá? Vou dar um time aqui agora. Esta é a live que eu quis dizer. Então, que Deus te abençoe. E lá para as 20h30, volte, porque o apóstolo vai falar algo grandioso para você. Até depois.